E está começando mais um Não Entre em Pânico. Meu nome é Arturo Gomes e este é o seu podcast semanal, não tão semanal assim. Hoje nós vamos conversar sobre dinheiro, money, cash, educação financeira e investimentos. E para ajudar nesse papo eu trouxe meu amigo e mestre Caio Baldan. E aí pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo mestre. Sejam bem-vindos quem estiver assistindo aí. Muito obrigado pelo convite e espero tirar muitas dúvidas e que vocês gostem do que eu vou passar aqui. Vamos ensinar o povo a tirar o dinheiro da poupança e botar no mercado de ações. Nações não precisa, vamos com calma, mas tirar da poupança é a ideia, vamos com essa ideia. Bom, me veio uma curiosidade que você falou sobre educação financeira, que muita gente confunde o significado de educação financeira. Parece ser muito óbvio e não é tão óbvio assim. E eu queria que você me explicasse um pouco sobre o conceito de educação financeira. Então, vamos lá. Pra mim, nada mais do que, como o próprio nome diz, educação, então a gente aprende algo. Então, quando a gente aprende a usar o nosso dinheiro, quando a gente aprende aonde tem que colocar o nosso dinheiro, quando a gente tem liberdade para fazer quase que o que a gente quiser com o nosso dinheiro, sem que o dinheiro seja algo que prenda a gente. É algo que a gente goste, que o dinheiro seja algo bom pra gente usar a nosso favor. Então a educação financeira pra mim é uma junção de tudo isso. Você aprender, ter educação, de saber todas as oportunidades que a gente pode ter com o dinheiro e não ser obrigado a ouvir o que, sei lá, um banqueiro, alguém que tem muita grana, falar pra você onde é o melhor lugar e você simplesmente aceitar, sem você ter o conhecimento. Educação financeira é isso. Conhecimento, liberdade, pra você saber o que fazer com o seu dinheiro e ninguém ter que mandar em você ou no seu dinheiro. E como que você começou a trilhar esse caminho da educação financeira? Porque, por exemplo, eu tive mais acesso a esse tipo de conhecimento através do curso de administração, depois fazendo cursos, aqueles cursos online da Bovespa. Como que foi esse caminho para você? É um pouco confuso, mas eu vou tentar resumir e pode não fazer muito sentido para algumas pessoas, mas minha vida foi assim. Então vamos lá. Eu comecei lá em 2016, mais ou menos. Não lembro porquê, mas eu comecei a ver vídeo no YouTube, o tal do Me Poupe da Natália Arcuri. Comecei a gostar, ela só postava coisas sobre tesouro direto. E aí eu comecei a entender como era o tesouro direto. Aí eu falei, nossa, calma, quer dizer que tem algo que eu posso sair da poupança, ganhar muito mais que a poupança e algo mais seguro que a poupança? Então, pera aí que eu tô fazendo minha vida inteira, minha família, todas as pessoas que conheço estão fazendo algo de errado. E aí eu comecei a me interessar. Aí eu me interessei por isso, aí eu comecei a investir nisso. Aí eu comecei a querer mudar. Falei, eu não quero render só isso. Eu fiquei sabendo que tem coisas melhores. E eu, por conta própria, por interesse próprio de ganhar mais dinheiro, ter minha educação financeira, eu fui estudar por conta própria todos os tipos de investimentos para melhorar pra mim, primeiro. Primeiro eu queria melhorar os meus investimentos e a minha grana. Então eu fui estudar muito e comecei a gostar muito. Então de tesouro direto, eu fui pra renda fixa, fui pra CDBs, aí eu estudei as outras coisas que tem, estudei muito bem os tipos de CDBs, LCIs, LCAs e tudo mais. E aí eu parei nisso por uns anos. E aí, ano passado, em 2019, depois de estudar e já investir nisso há muito tempo, eu viajei pro Chile e tinha um casal lá que investia muita grana. E não sei por que a gente entrou nesse assunto de investimentos e ele veio me mostrar a renda variável, porque eu sempre tive medo. E ele me mostrou fundos de investimentos. Eu já ouvi falar, né, mas eu nunca pesquisei porque eu sempre tive medo. E aí ele me explicou. Eu falei, nossa, é tão simples assim? Eu sempre tive muito medo. Então, eu vou começar a pesquisar sobre. E aí, na hora que eu cheguei no Brasil, eu estudei igual um louco, todos os tipos de fundos de investimentos. Gostei, mas não invisto em fundos de investimentos. Mas foi uma porta de entrada para renda variável para mim, que eu tinha muito medo, eu morria de medo. E aí comecei a estudar as outras oportunidades da renda variável. Então eu estudei fundos imobiliários, estudei câmbio, ações e me apaixonei pelos fundos imobiliários. Então desde julho do ano passado, de 2019, já completo um ano já que eu estudo isso, por conta própria para melhorar a minha vida financeira, comecei a estudar muito renda variável. Porque para mim, mesmo que fosse mais arriscado, eu tava contando com esse risco para lucrar mais. Comecei a estudar e eu sempre, minha vida inteira, com qualquer coisa, não só sobre investimento. Antes de fazer qualquer coisa, eu estudo muito. Eu gosto de ser aquela pessoa de que se for pra fazer, vai fazer um negócio bem feito. O famoso try hard. Pode ser, o famoso try hard também. Eu não gosto de ser o mais ou menos, sabe? Eu gosto de ser ou o melhor ou o que eu vou fazer seja algo bom. Eu não gosto de fazer algo meia boca ou fazer fraco. Então eu estudei muito, realmente, sabe? Depois que eu tive certeza do que eu tava fazendo,
isso, eu comecei a investir. Mesmo assim, no começo, por mais que eu conhecesse os fundos imobiliários, eu tive o famoso efeito manada, ou comportamento de manada, que a gente pode até falar melhor depois, mas eu acabei fazendo umas besteiras. Caso tenha alguma pergunta ou algum tema disso, eu posso contar algumas besteiras do meu início de investimentos e tal, que foi com ações. Não foi com fundos imobiliários, até agora eu tô feliz, mas ações eu me ferrei no começo, mas depois disso eu me arrependi e comecei a estudar igual os fundos imobiliários pra não dar besteira, e hoje eu estou feliz com as minhas escolhas. Então basicamente foi isso. Nessa sua trajetória, né, desses anos estudando e aplicando, errando e acertando, qual que você considera que foi a sua maior conquista? Acho que minha maior conquista é ver que meus estudos estão dando resultado. Quando eu vejo alguns rendimentos, meio que a gente não tem que se comparar com outras pessoas, mas quando eu comecei a comparar, por exemplo, alguns investidores conhecidos do mercado, por exemplo, e indicações que eles davam, prints e vídeos de alguns investidores que tinham valor maior do que o meu, tendo a rentabilidade e lucros iguais aos meus. Então eu fiquei, eu tô fazendo um negócio certo, sabe? Eu fiquei impressionado com, por exemplo, não vou falar valores aqui, mas, por exemplo, alguém que tinha o dobro do que eu tenho investido ganhando a mesma coisa que eu. E eu falei, essa pessoa tem, tipo, 200, 300 mil, tipo, não são os tops, claro, da vida lá que tem milhões, mas é um mediano ali, que muita gente segue, 300 mil seguidores, e o cara tem o dobro do que eu tenho investido e a gente ganha a mesma coisa. Essa, pra mim, foi a minha maior conquista, porque eu vi que eu realmente, o que eu estudei certo, sabe? Isso, pra mim, é o mais gratificante que tem. Não é nem ganhar dinheiro em si, é ver que o que eu estudei, o que eu me dediquei, o que eu comprei, eu tô fazendo certo, sabe? Tô mandando bem no que eu tô fazendo. Eu tô no caminho certo. Como que a gente pode fazer para alinhar essas pessoas que têm essa educação financeira, mas têm medo de investir, e esses investidores que são gananciosos e não têm uma educação financeira? Por exemplo, você tem pessoas que entram na bolsa já falando assim, eu vou ganhar o dobro, eu vou ganhar o triplo que eu iria ganhar em qualquer outro lugar. Ou acabam investindo também em golpes, sei lá, em pirâmide, só pela ganância de ganhar mais. Acho que pra mim, o maior problema que resume a tudo isso se chama imediatismo. As pessoas não conseguem ser pacientes hoje em dia. É muito raro conseguir encontrar pessoas que sejam pacientes. E um investimento, para você adquirir certo dinheiro, certo patrimônio, e ver que os seus investimentos deram certo, é tudo paciência, não adianta. Não existe milagre. Não existe a pedra filosofal dos investimentos. Não existe. Então, todo mundo que for investir tem que estar com isso na cabeça. Para mim, eu sempre pensei, e quando eu explico para as pessoas nas aulas que eu dou também, e quando alguém vira para mim e fala, meu Deus, eu vou fazer suas aulas, eu vou ganhar muito dinheiro, então eu vou fazer. Eu falo, não é assim. Eu explico antes, porque eu não vou deixar a pessoa pagar achando que é isso. Então, o que eu explico é o seguinte, vocês têm que pensar o seguinte, dinheiro em casa, você tá perdendo dinheiro. Dinheiro na poupança, tá rendendo um tiquinho, mas você ainda está perdendo dinheiro porque tá embaixo da inflação. Dinheiro no Tesouro Selic, você tá rendendo um pouquinho a mais. É tipo um teco mesmo. Imagina que é um tiquinho de nada. CDBs, LCIs, LCAs é um tiquinho acima. Então são degraus. Não tem esse negócio de que a pessoa te fala, você vai conseguir rendimentos de 10% ao mês, até 2% ao mês. Tipo, só de você colocar o dinheiro e acabou. Você não precisa estudar nada. Gente, isso não existe. Não existe milagre nos investimentos. Se você quer ganhar dinheiro licitamente, não existe milagre. Não tem como você enriquecer da noite pro dia. Não importa se você tenha 100 mil reais e vai aplicar 100 mil reais. Só se você pegar, há pouco tempo atrás, uma Magalu da vida, ter colocado 100 mil reais lá onde ela estourou, e aí sim você vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Mas não existe outra Magalu. Nunca mais vai existir, eu acho. Tem gente arriscando, sei lá, achando que é Oi da vida. Não vai acontecer, sabe? Não existe a Magalu. Todo mundo que for investir tem que pensar que são degraus. Então vamos lá. O primeiro degrau, deixar o dinheiro em casa. Segundo degrau, poupança. Terceiro, Tesouro Selic. Depois, sei lá, contas digitais, CDBs, LCI, LCA. Próximo degrau, pode ser fundos de investimento, se você não quiser estudar muito. Próximo degrau, fundos imobiliários. E próximo degrau, ações. E próximo degrau, ETFs e investimentos lá fora, rates, stocks, etc. Pra mim, são degraus. E nenhum dele tem um gap muito grande um do outro, sabe? Vocês não tem que pensar que, nossa, eu tô colocando meu dinheiro no Tesouro Direto, e se eu colocar então na ação, eu vou ficar milionário. Não vai. Pode ser que você perca todo o seu dinheiro e você comece a chorar e nunca mais querer investir, sabe? Esse é o preço do imediatismo, né? O preço da impaciência. Exatamente. E a pessoa que é gananciosa, ela chega com esse pensamento de imediatismo, de não ter paciência e quer colocar, mesmo que a pessoa tenha muita grana, a pessoa já chega e fala, onde que eu tenho que pôr meu dinheiro? Me fala. Aí, sei lá, ela escuta alguém
que falou um lugar que pra aquela pessoa pode ser boa, ela tá arriscando, a pessoa pode ter escutado fora de contexto, vai lá e coloca 100 mil reais no lugar que ele escutou, e aí vê, disso 100 mil reais virou 20 mil reais. E a pessoa fica puta da vida, nossa, você me enganou, isso é um lixo, e sai xingando, sabe? Isso acontece muito com pirâmide, né? Também. O povo que coloca, vende o carro, vende a casa, bota e depois o cara foge, qualquer merda assim. Sim, que pirâmide nada mais é que alguém vai ganhar dinheiro em cima de você. Simples assim. Você pode ganhar uns trocadinhos, mas você nunca vai ganhar um dinheiro de verdade, sabe? Você vai ser enganado sempre por alguém que vai estar ganhando dinheiro em cima de você. Você vai gastar dinheiro, alguém em cima de você vai estar ganhando dinheiro em cima de você, e essa pessoa vão ter vários igual você, vão ter vários peões. E você é um peão, nesse caso da pirâmide. Tem 10 peões e tem um cara lá controlando esses 10 peões. E ele tá ganhando dinheiro em cima dos 10 peões. É simplesmente assim. Tudo isso leva a gente porque você tinha falado antes, né, do efeito manada, né? Tá na moda com essa queda na bolsa de muita gente falando, mano, vende tudo. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Você vê um monte de elefante vindo na sua direção. O que você faz? Você corre. Você não vai ficar lá olhando os elefantes virem e passar por cima de você. Então nada mais é do que isso. Então o efeito de comportamento de manada é quando você vai escutar um monte de gente, ou às vezes um influenciador bem famoso, mas vamos pensar aqui um monte de gente, fazer a analogia com elefantes. Você escuta um monte de gente. Você pesquisa na internet, tá todo mundo falando. Você vê seus amigos que investem, eles estão falando. Tá todo mundo falando e você não pergunta por quê. Você não quer entender. Você não tem paciência ou disponibilidade ou iniciativa de pesquisar o motivo das pessoas estarem comprando isso. Você simplesmente vai lá e compra pela manada, pelo comportamento de manada, ou seja, pelo comportamento de todas as pessoas, o grupo estar comprando. Você vai ser influenciado pelo grupo e vai comprar também, sem saber o que você está comprando. Com isso, você pode se ferrar na maioria das vezes. Porque, por exemplo, na minha carteira, eu tenho 2 investimentos, não vou falar, claro, que eu comprei exclusivamente que são arriscadíssimos, que eu tô arriscando. Eu tenho uma carteira totalmente diversificada, mas 2 ativos são 100% arriscados, que eu tô arriscando. E se alguém escuta fora de contexto o nome desses 2 que eu falei, vão achar, nossa, o Caio Baldan compra, investe nesse investimento, esse investimento é muito bom, a pessoa vai, compra e se fode. E como você tinha falado sobre falta de informação, aproveitando, toda essa informação está disponível para todos e vastamente. O próprio site da Bovespa, ele fornece relatórios sobre empresas, de lucros, dividendos e tudo isso, né? Sim, mas além daí, tipo, se vocês não comprarem o que as outras pessoas estão indicando, vocês conseguem aprender em qualquer lugar, no YouTube, no Google, tem sites de investimentos, tem toda essa informação gratuita na internet muito boa. Eu aprendi tudo que eu aprendi na internet. Tô fazendo um curso hoje pra me especializar, tô terminando meu curso, mas mesmo assim, antes de ter feito meu curso, eu aprendi tudo online, entendeu? Tudo eu aprendi online. Eu aprendi, 90% no YouTube e os outros 10% eu aprendi pesquisando, sabe? Lendo coisas. A gente consegue ter todo esse conteúdo gratuito e muito bom. Mas se alguém falar alguma coisa, compre isso, é só você ignorar essa parte. Ouve o que eles falam, estudem, peguem conhecimento, e o que eles falarem sobre ações específicas, vocês ignorem, vocês tirem da cabeça de vocês. Não ouve essa parte. O resto é importante, o resto pode ser bom. Ou vai pesquisar pra ver se faz sentido, né? Sim, também. Vê várias informações e tenta entender por que essa pessoa tá recomendando isso. Você não sabe o contexto da pessoa. E vale lembrar também que não é qualquer pessoa que pode recomendar ações, né? Sim, só um analista de investimentos, ou alguém que tem um certificado de CPA 20, ou CNPI, CNPIT, esses podem recomendar investimentos. Se eles não têm esses certificados, eles não podem. Eles podem ser autuados, tomar multa, não sei se pode ser preso, mas eu sei que pode tomar multa, vários processos, porque tá indicando investimento. Por isso que se você for ver alguns influenciadores famosos que não têm certificado, sempre que eles falam de alguma coisa, eles colocam, isso não é uma recomendação de compra. Porque se não tiver isso escrito, eles tomam um processo pesadíssimo. O que você considera como principal erro de quem está começando? Meu principal erro foi colocar meu dinheiro em título de capitalização, sem pesquisar, só toma meu dinheiro. Já começa que título de capitalização não é investimento. Começou bem. Começa por aí, porque investimentos são seus ativos, que fazem o seu dinheiro aumentar
sem que você trabalhe, certo? Nele, que ele trabalhe sozinho e que ele esteja rendendo sempre acima da inflação pra você ganhar dinheiro. Porque qualquer coisa embaixo da inflação você perde dinheiro. Então, nesse caso, o banco até fala que é um tipo de investimento que ele realmente tá rendendo, mas é uma rentabilidade, tipo... Nula, né? Não é nula, mas é muito inútil, sabe? Não, eu falo assim que se comparado, por exemplo, com a inflação, você sai perdendo dinheiro. Sim. Isso não é considerado investimento. Consórcio, título de capitalização, tudo isso que o banco enfia pra você comprar, nada disso vale a pena. Esses são erros do povo. O pessoal fala assim, eu conheço algumas pessoas, principalmente mais velhas, sabe? Comprei uma carta de consórcio, agora eu posso ter minha casa. Eu tipo, mano, você leu tudo? Ou você só escutou o que o cara te falou e aceitou? Porque a maioria das pessoas que chegam a ler, elas desistem. Você não precisa nem falar nada, você só fala, vai lá dar uma lida. Lê o que você vai assinar antes de assinar. Dá uma lida. Quais são as porcentagens? Quais são as taxas? Quais são as taxas de administração? O que você vai pagar? É absurdo. O consórcio tem taxa de 20% de administração. Você tem ideia disso? É absurdo. E as pessoas leem isso? Ou elas podem até ler, mas o cara tenta convencer e fala assim, não, mas esses 20% vão ser divididos em todas as suas parcelas durante todos esses anos. Não se preocupa. É um valorzinho aqui, ó, vai ser, sei lá, R$49 e tantos centavos. Mas você faz isso por 1 ano, 2 anos, sei lá quantos anos você pegou de consórcio, dá muita grana. Muita grana. Eles não cobram, tipo, na hora que você pega a sua carta. Isso é dividido durante todos os meses. Então é um valor alto, que dividido em poucas parcelinhas, fica baixo o valor. Mas se você for somar... Pra você, quais são os principais erros de quem tá começando? Nos investimentos mesmo, acho que o principal erro de todos é investir sem uma reserva de emergência. Porque tem muita gente que vai colocar o dinheiro, mesmo que seja um investimento bom, não importa. Colocou lá renda variável, ou colocou CDB, um LCI, um LCA, sei lá, um pré-fixado, qualquer um que seja desse, que tenham validade, que tenham vencimento, sei lá, 1 ano, 2 anos, tem gente que investe 5, 8, 10 anos, sei lá, ou coloca num IPCA mais de 20, 30 anos, aí a pessoa vira e fala, deu um BO aqui, eu preciso resgatar. E tira o dinheiro. Pra mim esse é o pior, o maior erro que tem. Porque se a pessoa não tem uma reserva de emergência, ela vai tirar dinheiro primeiro da onde? Desses investimentos. E a pessoa vai perder muito dinheiro, muito. Esse pra mim é o pior erro de qualquer investidor. É começar sem uma reserva de emergência. Você não pode investir em nada sem ter a sua reserva de emergência pronta. Aproveitando esse gancho aí da reserva de emergência, me fala um pouquinho como que a gente monta essa reserva, onde a gente bota esse dinheiro, né? Que muita gente até monta, só que bota na poupança. Então, tem gente que bota em poupança, tem investidores que recomendam poupança e tem até gente famosa que indica poupança. Então vamos lá. Primeiro que a ideia da reserva de emergência não é ter rentabilidade. Reserva de emergência é um dinheiro, pelo próprio nome já diz, reserva, ou seja, um dinheiro guardado de emergência que você pode usar em emergências. Até aí, beleza. Então, é um dinheiro que se acontecer um BO, sei lá, uma calça rasgou, não é uma emergência, gente. Boleto de IPVA que chega todos os anos não é uma emergência, porque você sabe que vai chegar esse boleto. Então, emergência é uma coisa que você não tá esperando, que aconteceu, que se você não usar sua reserva de emergência, ou você vai perder um imóvel, ou você vai passar fome, ou você vai ter que pegar um empréstimo. Então, você usa. Se não, você não tem que usar sua reserva, porque isso não é uma emergência. Começa aí. Então, vamos lá. Por que da poupança? Eu vou explicar um pouco que faz sentido, depois que eu explicar, mas eu não coloco. A ideia da poupança que o pessoal coloca reserva de emergência, como não é pensando na rentabilidade, é pensando na liquidez. A poupança, você consegue ir no banco, se for, sei lá, 1h da manhã, e pegar. Você entendeu? Você simplesmente chega no caixa eletrônico e pega. Só se você não tiver caixa 24 horas, por exemplo. Você só tem um Itaú do seu lado, um Bradesco, sei lá, qualquer um. E ele tem caixa 24 horas do banco, você vai e pega. Ou seja, você usou 1h da manhã, um dinheiro vivo que você precisou de reserva de emergência. Nesse caso, é o recomendado da poupança. Mas, como hoje em dia tudo se passa cartão de crédito, tudo se passa cartão de débito, acho que é muito raro ter algum lugar que você realmente tenha que usar para uma emergência que não aceite cartão, eu não uso poupança. Por quê? A reserva de emergência, como tem que ter liquidez significa você transformar seu investimento em dinheiro. Então tem que ter, no mínimo, liquidez diária. Transformar o investimento em dinheiro diária. Ou seja, no próprio dia você tem que ter essa transformação em dinheiro. Então, a recomendação é colocar num tesouro Selic, por exemplo, que é D mais zero, mas demora 1 dia para chegar na sua conta, porque passa pela corretora. Então, basicamente, é 1 dia do tesouro Selic. E se você tem numa conta digital, a maioria dos bancos digitais hoje tem esse rendimento
pagamento de 100% de CDI. É uma rentabilidade básica. É igual o Selic, acima da inflação. Também tem liquidez diária. Se você tem uma conta no Inter, uma conta no Nubank, uma conta no, sei lá, daquele PicPay, todas essas têm rentabilidade de 100% de CDI. Se você consegue pegar esse dinheiro e passar um cartão de crédito, passar um cartão de débito usando esse valor, pra mim já serve, sabe? Como reserva de emergência. Eu não preciso sacar o dinheiro em mãos. Por isso que, então vamos lá, um resumo de tudo que eu falei, pra não ficar confuso. Reserva de emergência precisa ter liquidez diária. Você precisa resgatar isso a qualquer momento sem perder o dinheiro. Mas por que não ter essa mesma liquidez diária com uma rentabilidade um pouco maior, certo? Então, em vez de ter essa rentabilidade da poupança, eu coloco numa conta digital e tô rentabilizando mais, pela mesma segurança e a mesma liquidez, entendeu? A minha reserva de emergência, ela tá dividida, tá? Minha reserva tá metade no Tesouro Selic e tá metade numa conta digital com um CDB de 100% de CDI. Ela tá dividida. O importante, então, é você ter uma alta liquidez ao invés de uma rentabilidade. Isso. Mas aí fica a questão. Se você já tem, por exemplo, duas opções de alta liquidez, que é a poupança e uma conta digital, por exemplo. Ambos têm uma liquidez boa. Se um tem uma rentabilidade melhor, por que não? Certo? Eu penso assim, por que não? Render um pouquinho a mais. E aí eu coloco num banco digital. Até porque você não sabe, né? Tipo, quando você vai usar e é bom deixar ele rendendo um pouco. E a poupança, rapidinho, a poupança ela rende no aniversário. Você precisa completar 30 dias pra ele ter algum tipo de rentabilidade. Se você tirar no 29º, você perde toda a rentabilidade do seu mês. Isso é um bagulho, um erro, outro erro. Eu não sabia disso. Pois é. E falar, não, eu vou botar, amanhã já vai ter um pouco, mas vai, não sei o quê. E foda-se, né? Eu ia tirando e ia perdendo as paradas. A Nuconta, Inter, bancos digitais e Tesouro Selic, eles rendem diariamente, só que é só dia útil, mas é diariamente. E desvantagens do banco digital em comparação com o banco tradicional? Olha, a única vantagem que eu vejo de um banco físico é se acontecer algum tipo de emergência e não tiver um caixa 24 horas perto de você, porque a maioria, tipo, são poucos que tem caixa 24 horas, não é? A maioria dos bancos são, tipo, tem em todo lugar banco físico. Pra mim, a única vantagem é essa, porque qualquer lugar que você for, você saca. Mas como eu falei, como eu não uso nota, não uso dinheiro, eu não vejo vantagem em banco físico, sabe? Pra mim não faz muito sentido. A não ser que você queira pegar um empréstimo por algum motivo, sim. A não ser que você queira um empréstimo por uma taxa mais baixa, que alguns bancos digitais ainda estão fazendo empréstimos com taxas bem baixas, bem competitivas, mas ainda hoje acredito que a maioria das menores taxas, principalmente financiamento imobiliário, são de bancos do governo, tipo o Banco do Brasil, Caixa. Tem os empréstimos, financiamentos com taxas um pouquinho mais baixas, mas mesmo assim não é pra ninguém fazer financiamento e empréstimo. Fica a dica. Só isso, o resto não tem vantagem em banco físico, é banco digital. As pessoas mais velhas, elas não conseguem se adaptar muito bem, porque ou não tem aquele saque pra você conversar, ou não tem aquele banco físico, aquele corretor, aquele... como fala? Gerente. Não tem o Sid Nelson lá pra você conversar no banco digital. Então, é que assim, as pessoas mais velhas têm dois problemas. Primeiro, elas não gostam muito de tecnologia, né? Então elas gostam daquela conversa olho no olho. E segundo, elas têm medo do que elas não conseguem ver, do que é digital, do que a gente tá se tornando hoje em dia, né? Tem coisas na nuvem, tem coisas online, pedido por máquina, drone entregando. Muitos, não é que eles não se adaptam, é que eles têm medo mesmo, são bem mais conservadores, eles não estão acostumados. Vai que dá ruim, sei lá, revolta das máquinas, não sei. Mas eles têm medo. Eu acho que a maior parte é isso. Eles gostam do que eles podem ver e eles têm medo do que é online. Porque eles não estão acostumados, eles não cresceram com isso. Então, pessoas mais velhas é um pouco mais difícil de você convencer. Mas mesmo assim, um banco digital tem a mesma segurança do que um banco normal e uma poupança. Ambos têm o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Que é até 250 mil reais, você tá garantido, eles vão te reembolsar. Mas além disso, não. Aí beleza. Mas de segurança com rentabilidade, tem o Tesouro Selic, que a segurança do Tesouro Selic é do governo, é do Tesouro Nacional. Então é muito mais fácil o banco falir do que o país. Primeiro os bancos vão falir, depois o país vai falir. E se o país falir, você não precisa de dinheiro. Por que você vai ter dinheiro se o país faliu? Você vai usar pra quê seu dinheiro? Sua nota não vai valer nada. Mas enfim, é isso. O principal que eu vejo pra convencer as pessoas é falar da segurança, que é tão seguro quanto,
ou até mais seguro, e convencer a pessoa que ela consegue fazer as coisas online pelo celular. Mas se não, infelizmente não tem o que fazer. Deixa a pessoa lá, pelo menos tira aquela taxa mensal, tadinho do senhorzinho, da senhora. Os bancos tradicionais, que são os bancões e tal, se você não for funcionário do banco ou não ser um cliente há milhões de anos, você vai pagar a taxa de TED. E se você fizer muitos saques, você também paga. Cartão de crédito você paga anuidade. No banco digital não tem mais isso. Até porque a pessoa pergunta onde que ele vai lucrar. Ele não tem o banco físico, ele não paga aluguel, ele não paga a estrutura, ele não paga nada pro governo ali físico, então ele tem esse lucro. Ele não tem essa despesa. Então ele pode usar no resto. Então o cartão de crédito não tem anuidade, você não paga nada, é tranquilo você usar, a não ser que você não pague o boleto, aí você vai ser cobrado juros infernais. Tirando isso, o TED é ilimitado, tem banco que limita 100 TEDs por mês, mas quem faz 100 TEDs no mês, sabe? Mas, por exemplo, eu tava lendo as perguntas que te mandaram lá no Instagram e uma pessoa perguntou assim, eu tenho uma conta em tal banco e eles têm um CDI de 70%, isso é bom? Então, vamos lá, deixa eu abrir a calculadora aqui. Seguinte, quando alguém fala alguma porcentagem do CDI é um índice, é uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles, tá? Então, essa taxa do CDI é algo que é um dinheiro, é uma rentabilidade, na verdade, que vai render com esse índice como base. Resumo é esse. Então, o CDI hoje, quanto que ele tá? Ele tá por volta do 3,65, mais ou menos. Ele é meio volátil também, tá 3,65 mais ou menos ali na média. Então, vamos colocar 3,65. Então, se algum rendimento rende 100% do CDI, ele vai render 100% desse 3,65, entendeu? Ele vai render dessa taxa. Então, se é 100% do 3,65, seu rendimento é 3,65, ok? Então, 70% do CDI, quanto que é? Vai ser 70% desse 3,65. Se a gente fizer o cálculo, quanto dá aqui? Deu 2,555. Ou seja, a poupança que está rendendo 2,6 ainda está mais vantajosa do que esse rendimento de 70% do CDI. Você vê. Então, e se o banco te indica, que geralmente eles te indicam isso, falando, eles te convencem de que é uma boa coisa para você fazer. Só que você não tem liquidez diária nisso. Você tem que ficar um tempo com eles preso. Um CDB, 70% de CDI, é isso, é uma rentabilidade igual ou pior que a poupança, só que você não vai poder mexer. Na poupança, pelo menos, você mexe. Falando um pouco sobre essas questões de CDB e CDI, me fala um pouquinho sobre o seu curso, né? Que você dá essas maravilhosas aulas de investimento e educação financeira. Sim, eu dou aula de educação financeira, dou aula de investimentos também, do básico ao intermediário, avançado, tenho aulas extras também, são valores bem simbólicos, porque tá nessa quarentena, eu sei que quase ninguém tá podendo gastar ou perdeu o emprego, então são valores bem baixinhos, coisa de R$20, ou dependendo da aula que você pegar é R$25, não passa disso, tá bem barato mesmo. E eu dou no resumo, tem a aula do básico ao intermediário, que são 3 aulas, se a pessoa quiser ela pode fazer uma aula só e se curtir ela faz as outras depois, e tem aulas extras que são mais complexas, mais técnicas. Mas eu passo como conseguir um aumento de renda, negociar desconto, aumento de chefe, bancos, passo as taxas, benefícios, falo de ativos, passivos, tesouro direto, todos os tipos de tesouro, renda fixa, renda variável, a gente descobre o perfil de investidor, a gente faz um planejamento financeiro, a gente faz exercícios, eu mando exercícios também feitos para as aulas, não é obrigatório fazer, mas ajuda, sabe, no aprendizado, CDB, LCI, LCA, tem tudo isso. Eu mostro ao vivo também as corretoras, eu abro várias corretoras, mostro elas no celular, elas no computador, como compram um ativo de renda fixa, de renda variável, home broker, falo de fundos imobiliários, fundos de investimentos, falo de ações, falo tudo. E nas aulas mais técnicas, que são as aulas extras, né, falo bem específicas sobre essa renda variável, como você escolhe um fundo imobiliário ou ação, os indicadores que são bons olhar, como Ibovespa funciona, a bolsa, cartão de crédito, previdência privada, tem tudo isso nas aulas. Ô, louco, então é aquele aulão bem pesado e bem educativo. Sim, porque a ideia que eu fiz a aula o principal foi o seguinte: as pessoas não estão podendo gastar. Então, como eu posso dar muito conteúdo, muito conteúdo por um valor bem baixinho? Então, eu enfiei conteúdo em todas essas aulas que são mais que suficientes, sabe? A pessoa que faz pelo menos as 3 primeiras aulas básicas, ela já começa investindo já. E aí, se ela sentir que quer aprender algo mais aprofundado, aí ela pega pelo menos a aula essa que eu ensino já indicadores, que são uma coisa bem mais técnica, sabe? Então
vamos para encerrar, vamos responder umas perguntas que eu abri uma caixinha lá no Instagram. Vieram boas perguntas? Ótimas perguntas. Até dúvidas que eu tenho. Ô, louco, pelo menos uma a gente já respondeu, né? 70% de CDI. A primeira pergunta que mandaram lá no Instagram. Como funcionam os dividendos? Ele vai ficar na minha conta ou ele fica dentro do investimento? Uma ótima pergunta, porque eu só falo disso na minha lá extra. Olha só, não falo isso nem nas minhas 3 primeiras aulas, Olha que ninguém só. pergunta. Exclusivo. Sim. Então é o seguinte, dividendos são basicamente os seus aluguéis. Então, os dividendos são a repartição de lucros também que a empresa vai te pagar. Então, dividendos é usado só em renda variável. Na renda fixa não tem dividendos. Então, um exemplo bem rápido. Se você é sócio de um fundo imobiliário ou sócio de uma ação, eles vão te pagar a repartição de lucros, tá? Os fundos imobiliários é 95% do lucro eles vão repartir, e ações depende da ação. Tem ação de dividendos que pode repartir 25% do lucro, pode não mandar nada de dividendos, ou tem empresa, ação que só paga 5%, por exemplo, e assim por diante. Mas eles vão repartir o lucro deles, e com o lucro deles eles vão pagar uma partezinha para todos os acionistas. E isso vai entrar direto na sua corretora. Isso não fica no investimento e nem entra na sua conta corrente. São pagamentos feitos na sua corretora. Então, tem investimento que paga mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Você tem que ficar de olho nisso. E aí eles vão pagar, entra na sua corretora, seu dinheirinho na corretora cresce, aí você decide o que você faz com isso. Você vai resgatar ou reinvestir, que eu recomendo sempre reinvestir os dividendos. Outra pergunta sobre ações. Comprar ações de uma empresa pode me gerar benefícios? Por exemplo, programas de parceria? Não, isso não. Por mais que você seja sócio, a não ser que você seja um sócio muito majoritário, onde você tenha milhões daquelas ações, e que você tenha, sei lá, uma grande porcentagem daquela empresa, para o seu nome aparecer, digamos assim, você não vai ter nada. Simplesmente não é porque você tem, sei lá, 1000 ações de um banco que você vai ganhar alguma coisa. Não, você não ganha nada. A ação não te dá benefício nenhum, a não ser repartição de lucros e uma parte dos lucros se for vender, etc. Certo. Uma pergunta sobre CDB. Se eu retiro uma parte do CDB que investi e depois depositar essa quantidade que retirei, rende igual? Não, 2 motivos. Primeiro, um CDB não é uma renda variável e nem é um título público onde você pode ficar comprando toda hora. Um CDB é basicamente um banco pedindo dinheiro emprestado para você. Então, se ele precisa, vamos fazer uma hipótese aqui, ele precisa de 100 mil reais. Se hoje ele tá fazendo a oferta dele, ele conseguir 100 mil reais, amanhã ele nem tem mais CDB. Você não pode reinvestir. Isso nunca mais, entendeu? Então, às vezes, se você acha uma oferta hoje, amanhã ela não tem mais. Pode ser que tenha, porque ele não adquiriu o dinheiro necessário que ele tá pedindo. Mas pode ser que nunca mais tenha esse rendimento, entendeu? Então, você tem que ficar sempre de olho. Então, primeiro, se você tirar um dinheiro de um CDB, antes do vencimento, você perde dinheiro. Então, não tirem. Por isso que eu falo, reserva de emergência. Então, primeiro, você tem que ficar até o vencimento, ok? E é isso. O mesmo vale por exemplo, você acha uma Selic a tal valor, no outro dia você pode colocar mais dinheiro, mas você não vai achar que ele mesmo ganha aquela mesma porcentagem, né? É diferente, porque a Selic, ela tá sempre ali para comprar no mesmo prazo. Por exemplo, tem Selic 2025, por exemplo. Ela vai estar ali durante um tempo, até virar a próxima Selic 2030, eles fecham a 2025 pra você comprar só 2030. Então, funciona o seguinte, às vezes, pode ser que vários dias seguidos tenham o mesmo valor, mas isso muda de acordo com a taxa diária e a taxa da inflação, a taxa da Selic, tem várias coisas que a taxa de juros que vão fazer essa flutuação, certo? Mas não é igual o CDB, que se você compra um dia de um banco, ele não vai mais te emitir, porque os títulos públicos são sempre públicos, sempre é governo. E só tem 3 tipos, Selic, IPCA e prefixado, não tem mais nenhum tipo de título público. Uma pergunta sobre banco. Qual banco vocês usam? Eu uso o Next, porque ele tem uma cesta de benefícios mais atraente pro que eu preciso. Eu uso 2. Eu uso o Inter e o Nubank, ó, Next. Eu uso o Inter e o Nubank por quê? O Nubank eu uso porque quando eu coloco o dinheiro nele, ele rende automaticamente. Não precisa aplicar esse dinheiro. Igual, por exemplo, no Inter. Se você quer ter uma reserva de emergência no Inter ou quer ter um dinheiro rendendo no Inter, você tem que fazer uma aplicação. Como se fosse um investimento em corretora mesmo, sabe? Tem lá, CDB, 100% CDI, liquidez diária. Você clica e compra. Já no conta não, é automaticamente. Se quiser colocar R$1, ele começa a render. Não precisa fazer nada. E já o Banco Inter, por que eu uso? Eu uso por 2 motivos. Um, porque ele tem saque de 0. No Nubank ele cobra R$6,90. Então se eu preciso sacar dinheiro, eu transfiro um valor pro Inter, já que é instantâneo ali, um TED é de graça, eu transfiro pro Inter e saco no Inter de graça. O que é muito raro porque eu não uso dinheiro. A pergunta aqui que eu acho que mais mandaram foi por onde começar? Quais são os primeiros passos para quem quer investir, para quem quer ter uma boa educação financeira? Ó, o primeiro passo de tudo é se interessar. Porque se você só falar, eu quero começar, e ficar perguntando coisas do tipo, onde eu invisto? A ou B é melhor? Eu tenho R$1.000, onde eu coloco?
não vai funcionar. Dessa forma não dá. Você tem que ter o mínimo de interesse, sabe? O mínimo do mínimo, pra você pelo menos ter sua reserva de emergência, certo? Então começa por aí. Tenha interesse, estude gratuitamente na internet, ou se quiser uma coisa mais otimizada, uma coisa tipo, tem várias áreas que você pode estudar. Quer estudar num lugar só? Tem minhas aulas que eu tô dando, que basicamente é o que tem toda a internet, eu coloco num único lugar, certo? E eu otimizo isso. Então, tem gratuitamente na internet, mas eu consigo otimizar pra vocês por um valor mais simbólico. Então, essas são as formas de começar. Se interessa, estuda e começa na reserva de emergência. E fazendo a sua conta no banco digital. Com certeza, com certeza. Tirar as taxas do banco físico que não tem necessidade. A última pergunta. Se uma ação é um pedaço de uma empresa, a partir de quantas ações eu influencio nas decisões? Então, isso depende do valor do patrimônio da empresa. Se uma empresa tem um patrimônio muito grande, você tem que ter muitas ações, certo? Você tem que ter uma porcentagem grande da empresa. Então, por exemplo, uma empresa, se você tem acima de, sei lá, 30, 40 ou chega nos 50% ali, você é um grande acionista. As pessoas sabem o seu nome. Até 20%, algumas empresas menores, se você tem 10% da empresa, já é o suficiente para você discutir e falar, olha, não gosto disso. Você vota na assembleia. Você realmente tem poder, sabe? Na empresa. Mas são valores muito altos. Muito, muito, muito absurdamente altos. São tipo milhões e milhões de uma empresa. Que geralmente as empresas grandes, o patrimônio delas são tipo 200 milhões, sabe? Você ter 10% de 200 milhões, 50% de 200 milhões é um dinheiro absurdo, entendeu? E aquela coisa também, depende muito da sua estratégia, né? Porque se você faz como fala? Um day trade, foda-se a quantidade de ações que você vai influenciar. Você quer aquilo rápido, né? Sim. Lembrando que day trade tem a DARF, né? O imposto de renda de 20%, viu? Do que lucrou. Quero te agradecer muito por este momento de lucidez na cabeça do brasileiro e eu quero te convidar a falar um pouco sobre o seu curso, se divulgar. Bom, eu acho que eu já falei o que tem no curso, mas se vocês tiverem interesse sobre o curso, ou pelo menos conversar, ou quiser ler o conteúdo, entre em contato comigo aí. É @CaioBaldan, meu Instagram. Eu tenho uns posts lá, eu tenho a inscrição lá na minha bio. Você pode mandar uma direct pra conversar comigo, trocar uma ideia, quer saber mais. Não precisa chegar direto e falar, eu quero ou não quero. Conversa comigo, vamos trocar uma ideia, pergunta, eu tiro algumas dúvidas. Vamos ver se isso é bom pra você, beleza? Eu faço consultoria também pra quem precisar, consultoria mais básica também. E é só acessar meu Instagram que vocês vão ter todas as informações lá. Muito obrigado, Arturo, pelo tempo, pelo podcast. Acho que vai ser da hora. Espero ajudar bastante gente e que fique um bom podcast aí, que o pessoal goste. A gente tem que fazer outro podcast só sobre renda variável. Eu acho que é um assunto que o povo quer saber muito, como começar a perder o medo, né? Sim, igual eu perdi o meu. Você tem algum recado pra deixar? Alguma recomendação de livro, de música? Pra quem tá começando agora a investir, eu recomendo, claro, onde eu aprendi e com quem eu faço curso hoje em dia. Pra me especializar, Natália Arcuri. Sigam o canal dela no YouTube, que é o Me Poupe, tá? É um ótimo canal. Dá pra você aprender 90% de tudo só com ela. Mas aí, pra renda variável, eu ainda uso ela e um plus de alguns outros canais. Eu gosto bastante do Fábio Holder, Thiago Reis, o Primo Rico. Eu uso eles, eu gosto bastante do que eles falam. O Pitch Money, renda variável, eles são focados em renda variável, né? Então eu gosto bastante, ser um pouco mais técnico também. Mas basicamente você pode aprender tudo com a Natália Arcuri no Me Poupe, que ela é minha... Sua guia, sua mestre. É o mestre dos magos. Minha guia, isso. Eu aprendi tudo com ela, devo tudo a ela. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Falou. Valeu, valeu.